Bom dia a todos e todas. Vamos dar início à atividade. Bom dia a todos aqui presentes. Meu nome é Eleonora Mello, representante da Comissão Científica da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, no qual coordeno o Núcleo de Psicanálise e Arte. Hoje estamos aqui com Roberto Santoro, vice-presidente da Sociedade de Psicanálise, e vamos conversar com Rodrigo Teixeira, fundador da RT Features, produtora que desenvolve projetos para cinema no Brasil e internacionalmente, a partir de ideias originais e da aquisição de direitos. No mercado internacional, Teixeira produziu filmes como Francis Ha, A Bruxa, Me Chame Pelo Seu Nome, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado, O Farol, Ad Astra, Armageddon Time. No Brasil, Teixeira produziu filmes como Tim Maia e A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, vencedor da mostra Un Certain Regard em Cannes. Escolhemos A Vida Invisível, dirigido por Carinha Nuss. Penso que o tema é atual, na medida em que provoca um debate da opressão paterna, representada por um português conservador que acredita poder mandar nas filhas de uma forma autoritária, desumana, selvagem. Este é o seu credo. Sua posição diante das filhas, Eurídice e Guida, duas irmãs apaixonadas, cúmplices, inseparáveis, é cruel. O filme se passa no Rio de Janeiro dos anos 50. A meu ver, a crueldade não tem idade. É a barbárie. Eurídice, a mais nova, é uma pianista prodígio, enquanto Guida, romântica e cheia de vida, sonha em se casar e ter uma família. Um dia, com 18 anos, Guida foge de casa com um namorado. Ao retornar, grávida 6 meses depois e sem namorado, o pai a expulsa de casa como se fosse uma criminosa. Guida e Eurídice são separadas para sempre e passam suas vidas tentando encontrar uma outra, como se só juntas fossem capazes de seguirem suas vidas. Agora a palavra com Rodrigo e Roberto. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você, Leonora, pelo esse convite e esse prazer de estar aqui conversando com o Rodrigo Teixeira, que, além de ser um produtor reconhecido nacional e internacionalmente premiado, é também um cinéfilo, um profundo conhecedor de cinema, uma pessoa que ama cinema. Eu não sei se isso é muito comum entre os produtores, Rodrigo. Talvez não seja. Bom, queria agradecer também o convite. Mas não é uma coisa, infelizmente, muito comum. Adoraria que fosse mais. Assim, é menos comum do que a gente pensa. Isso garante que você esteja sempre em projetos que são projetos de qualidade, né? Filmes que são filmes honestos artisticamente, né? Filmes que têm além de ter uma preocupação, claro, né? Porque cinema também é uma indústria, né? Com a questão da comercial propriamente, né? São filmes também preocupados em ter alguma coisa a dizer, né? São manifestações artísticas. Então, isso realmente sem dúvida, essa é a ideia, sem dúvida nenhuma. Você sabe que eu estava pensando, né? As relações da psicanálise com o cinema, elas são muito antigas, né? Muitos autores eles destacam em 1895, quando os irmãos Lumière estavam projetando, né, os seus primeiros filmes em Paris, Freud estava publicando com o seu colega médico Joseph Breuer, né, os estudos sobre histeria. Então, é como se o cinema nascesse junto com a psicanálise, e a psicanálise junto com o cinema, né? E, a partir daí, há uma série de desdobramentos interessantíssimos, né? Eu estava lendo que, em 1925, o Samuel Goldwyn, né, o famoso, né, nome do meio da Metro-Goldwyn-Mayer, né, quer dizer, ele ofereceu para o Freud $100 mil
para fazer um filme psicanalítico, uma história de amor psicanalítica. E o Freud recusou, né? Porque ele achava, ele escreveu para um grande colaborador dele, que era o Karl Abraham, que ele não achava que o cinema se prestava a representar as ideias psicanalíticas. Ainda bem que as pessoas não acreditaram nisso, né? Porque logo nesse período, o cineasta, o Georg William Pabst, né? ele entrou em contato justamente com Karl Abraham e com Hans Sachs para produzir um filme psicanalítico, que foi lançado em 1926. É interessantíssimo, né? Um filme chamado Segredos de uma Alma, que é basicamente a história de um químico casado, quando a mulher vai receber a visita de um primo, que é um aventureiro, né? Ele se vê desenvolvendo uma fobia de facas e se vê impotente também. E aí ele encontra um psicanalista, e aí começam as sessões com um psicanalista e, enfim, o problema dele se resolve, né? E o filme é um dos primeiros filmes que tem a representação de um sonho, né? Tem 10 minutos de sonho, que é interpretado no filme. É um filme bem interessante, né? Ainda muito primitivo, assim. E a partir daí, várias coisas foram se desdobrando, né? Que a gente vai aí conversando, falando. Agora, uma coisa interessante, né, que a gente tinha conversado é a questão do processo, de como é que esse filme foi construído, né? Você me falou da história de você ter encontrado o livro, tem se interessado. Conta um pouquinho para a gente, assim, né, de como é que se desenvolveu esse processo aí de criação do filme. Bom, de novo, eu queria agradecer o convite. Obrigado, Eleonora. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos. Na verdade, o livro, eu recebi um original antes do livro ter até a editora. Eu recebi um original por e-mail da agente literária. Na época, eu estava produzindo alguns dos meus filmes e eu virei para uma menina que trabalha comigo, muito competente, chamada Nina, que trabalhava comigo, que trabalhava na área de desenvolvimento da minha empresa. Eu falei, Nina, você não quer ler esse livro? Porque ele foi tão bem recomendado, pode ser que seja interessante para a gente como uma adaptação. Ela leu o livro, me ligou, sei lá, 3 dias depois, falou, Rodrigo, olha, eu acho que esse livro dá um filme, você deveria ler. Mas leia rápido, porque a gente tem que tomar uma decisão. E eu lembro que eu peguei o livro, fui para casa, abri no meu iPad e li o livro numa manhã. Assim, eu entrei, emendei e falei, caramba, eu conheço esses personagens, porque esses personagens são as histórias das tias da minha mãe. Então, são as mesmas histórias que a minha mãe me contava das tias dela. É uma coisa meio que parece a minha avó, parece a irmã da minha avó, toda a família da minha mãe. Aí eu falei, pô, isso aqui dá um filme mesmo, assim, é uma coisa que muito... E eu não via, apesar do filme, o livro ser um livro que tem tons de comédia, de humor negro, eu não via esse lado, eu via um drama muito mais forte. E aí eu virei, falei para a gente, olha, eu quero os direitos desse livro, vou comprar. Ela fechou comigo, enfim, informalmente. Aí eu falei, olha, eu tenho um diretor, deixa eu ver se esse diretor entra para fazer o filme. Eu liguei para o Karim, falei, olha, Karim, você está procurando um melodrama? Eu encontrei. Eu encontrei um melodrama que você procura há muito tempo. Assim, a gente ficou procurando, a gente sempre olhou para a filmografia do Douglas Sirk, olhou para a filmografia do Fassbinder, que desmonta um pouco o Douglas Sirk. Ele, na verdade, não desmonta, né? Ele moderniza o Douglas Sirk. Eu falei, Karim, vamos fazer alguma coisa nesse modelo? Ele falou, cara, vamos, deixa eu ler. Eu estou com a minha mãe no hospital. E eu falei, olha, eu acho que esse filme fala também com a sua mãe e com a sua avó. O Karim foi criado por 2 mulheres. O pai dele abandonou ele quando ele era pequeno e ele foi criado pela avó e pela mãe. Filho único. E aí ele leu o livro, a mãe estava doente, 2 dias depois ele falou, Rodrigo, você não vai acreditar, minha mãe morreu enquanto eu estava lendo o livro. Isso foi nas 48 horas que eu dei o livro para ele. Ele falou, eu quero fazer esse filme, porque esse filme é um chamado para mim, assim, é um negócio que eu preciso fazer para minha mãe. E aí ali começou o processo do filme. A gente contratou um roteirista, e foi engraçado porque quando a gente começou a contratar, tem a questão do lugar de fala, e eu comecei a ser muito criticado por, neste momento, não ter chamado uma mulher para fazer uma adaptação e muito menos dirigir o filme. E aí eu falei, olha, gente, eu concordo muito com isso, mas também vou discordar, porque eu acho que você tem que encontrar uma pessoa que tem a melhor sensibilidade para contar essa história. E eu acho que o Karim tem uma sensibilidade, tanto tem que esse filme, o sucesso que esse filme fez, o Universo Feminino,
é um absurdo. Mudou a carreira do Karim internacionalmente. Assim. Todas as grandes atrizes que viram esse filme enlouqueceram com esse filme. Então, assim, esse filme teve críticas no exterior que assim, nenhum filme que eu produzi no Brasil alcançou o que esse filme alcançou. Internacional tive, mas no Brasil o Vida Invisível foi um negócio assim fora de padrão, assim, do que aconteceu com o Vida Invisível. E Você aí eu fui muito criticado na época que eu estava desenvolvendo por não ter, mas a gente montou uma equipe muito feminina por trás do Karim, porque a Nina, essa pessoa que desenvolve comigo, estava com ele, sempre dando apoio a ele. A minha irmã, que é uma pessoa super importante nesse processo, que ela é uma das atrizes do filme, ela é a cunhada de Eurídice, uma que não tem filho, tá sim, maquiada com cabelo de laquê, ela e está ótima. ela tá ótima. Ela fez o casting desse filme, que é um casting muito não convencional, isso é uma coisa interessante também. E a fotógrafa do filme é uma mulher. Então, assim, que é muito importante também, é uma grande fotógrafa, para mim, uma das melhores fotógrafas do mundo em atividade hoje, chamada Hélène Novin, uma francesa que fez um trabalho brilhante. Então, acho que foi uma combinação, sabe? Eu acho que é importante, quando você não está no seu lugar de fala, você está aberto para ouvir. O E filme tem você aquela trazer paleta gente que de está com cores, você. aquela paleta de Tem, cores rica, assim, né? Tropical, né? Como no melodrama, sim, só que mais para o tropical, né? Inclusive começa de maneira sim, muito interessante, né? Contrastando o verde da Mata Atlântica com as letras vermelhas, né? Então já coloca a gente dentro de um clima de melodrama, né? Ao mesmo sem tempo tem uma dúvida. coisa muito interessante que eu achei a trilha sonora muito presente, mas é uma trilha sonora que de certa maneira também desdramatiza a história, porque as trilhas sonoras do Douglas Sirk são aquelas trilhas sonoras assim, Exageradas. monumentais de orquestras e pianos e tal, né? E o filme tem alguma coisa assim que faz também, ao mesmo tempo, tem todo esse clima de melodrama, né? Lembra Douglas Sirk, a desconstrução do Fassbinder, alguma coisa do Almodóvar, né? Mas Sem dúvida. ele tem também alguma coisa que desdramatiza e faz com que a gente entre mais profundamente no drama das personagens, né? Você sabe de uma coisa, Rodrigo? Eu fiquei com uma coisa muito interessante. Quando eu vi o filme a primeira vez, eu tive uma impressão forte. Apesar desse personagem não aparecer muito, tem uma cena muito tocante, né? Que o filho da Guida dança, né? Para a moça lá que está morrendo, né? Aquela cena é muito bonita. Eu fiquei com a impressão que talvez o filme seja pelo ponto de vista daquele menino, né? E eu acho que tem tudo a ver com a história do Karim, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. É assim, e se você for parar para pensar, o Murilo que escreveu o roteiro, ele é um olhar, através das cartas ele se manifesta, né? Porque ele é o autor daquelas cartas todas. Então, é interessante você falar isso. Eu acho que é uma visão muito boa, uma interpretação muito boa do filme. É possível, assim. Acho que é uma coisa que no inconsciente do Karim está presente o tempo inteiro esse menino. E a Guida é o personagem que cresce, né? O que a Julia Stockler entrega nesse personagem é um absurdo, assim. Eu lembro de estar, eu lembro no Réveillon de 19 para 20, o pré-pandemia, eu fui passar em Nova York e eu gosto de acordar cedo, pegar o jornal e ir para o café da manhã do hotel. E aí a Manola Dargis, que é uma crítica do New York Times, ela elegeu os melhores filmes do ano para ela e quem ela daria indicações ao Oscar. Tá? O Oscar da Manola Dargis, ela deu 3 indicações para o Vida Invisível. Ela deu indicação de melhor filme, melhor fotografia e botou a Julia Stockler uma das 5 melhores atrizes do ano, junto com Meryl Streep e outras 4. Assim, eu lembro que eu fotografei e mandei para a Júlia por WhatsApp, para aí, menina, você está arrebentando aqui, o pessoal está... Porque ela foi uma escolha não óbvia, né? A história de casting desse filme é muito interessante, porque o Karim ele fez um teste com 2.000 meninas Puxa, para escolher quem eram essas 2 meninas. Assim, a gente abriu para teste 2.000, todo mundo quer trabalhar com Karim, então 2.000 atrizes foi um negócio absurdo. Assim. A gente teve que pré-selecionar 400, 500 testes, e o teste era o seguinte: descasca uma banana, descasca uma batata, perdão, descasca uma batata e fica olhando para a câmera e a gente quer ver você descascando uma batata. Então todo mundo começou a descascar a batata ali na cozinha, fazendo alguma coisa, e ele ficava olhando para ver quem que ele queria. Eu lembro que eu estava filmando Farol,
no Canadá. Eu estava no final da pré-produção do Farol, eu ia filmar. E eu vinha para o Rio, sei lá, estava um frio de -15, eu lembro que eu cheguei no Rio, estava 40 graus, e eu estava ali e eles me ligam na pré-produção e falaram, cara, a gente estava com uma menina, já tinham pré-selecionado o filme inteiro, aí eles falaram, estava com uma menina que, cara, a gente quer trocar porque veio um teste agora, um dos últimos testes que a gente viu, a gente achou uma menina genial. Aí eles falaram, por favor, assista esse teste hoje, a gente quer tomar essa decisão hoje. Eles mandaram o teste da Júlia. A hora que eu abri a câmera, eu nem vi, eu vi ela fazer um negócio, porque ela estava na cozinha sozinha, então ela descascava a batata, pegava um cigarro, fumava, aí fazia não sei o quê. Você começou a enxergar um personagem, ela teve ela chamava a gente, falou, a gente precisa dessa pessoa no filme. E a gente bancou ela e ela foi um fenômeno. Ela entrou no filme assim, eram umas coisas simples. Ela entregava, durante o set, ela entrega uma verdade, ela entrega uma dor tão profunda que eu acho que emociona todo mundo. Assim. Eu lembro eu vou falar uma coisa que eu lembro que em Cannes, no dia que na sessão do filme, que foi uma sessão super bonita, eu estava sentado atrás de mim, estava a Claire Denis. E a Claire Denis é uma pessoa que não é muito... A Claire Denis não é uma pessoa muito emotiva, assim, sabe? Ela é uma pessoa mais fria, mais rabugenta, digamos assim. E ela me abraçou chorando, porque o Karim tinha sido aluno dela, eu sou próximo a ela, ela me abraçou chorando e falou, este filme é o que a gente tem que fazer. É um filme... Ela falou uma palavra, eu não vou saber em francês, mas a equivalência é um filme tesudo. Ela fazia assim com a mão. A Claire Denis tem 77 anos, ela fazia assim, um filme tesudo, e fazia assim com a mão e gritava, e falava, essa menina Guida, que cena é essa? Que cena é essa dela dando de mamar para a criança ali com a outra? Cara, ela ficou louca com o filme. Ela falou as cores desse filme. As cores desse filme são... E é uma coisa sóbria, né? Você tem uma cor um pouco de umidade, de água escorrendo na parede, de um azul estranho, de uma pobreza ao mesmo tempo bonita. É um Rio de Janeiro que você não vê em filme. Sim. Então, as paisagens do Rio você não vê em filme. Não é o Rio de Janeiro que você mostra o Cristo, Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, Bossa Nova. Não é. É um outro Rio de Janeiro que existia naquela época. Então, que existe, né? Existe hoje. Essas casas estão aí. Esses pais portugueses estão em vários lugares. Então, incrível vocês conseguirem essas locações no Rio de Janeiro, né? Interessantíssimo, né? Deve ter sido um trabalho e tanto encontrar, né, os locais ideais. Sabe que, na verdade, é o fotógrafo, né? É o olhar do fotógrafo estrangeiro. Porque o brasileiro está acostumado a ver a mesma coisa e ele não sai do óbvio. O fotógrafo estrangeiro enxerga a beleza onde a gente não está acostumado a ver. Então ele olha para uma coisa que a gente não vê e aí ele procura. Então é muito interessante isso. Incrível, incrível. Uma coisa interessante, né? A primeira cena do filme, uma cena muito assim significativa, porque ela, na verdade, prefigura todo o drama, né, das irmãs que se perdem uma da outra, né? Elas começam ali naquela beleza natural do Rio de Janeiro, na floresta, né, na vida, né, que é a floresta, né, e elas se perdem uma da outra na vida posteriormente, né? E é interessante que essa cena é muito bonita também, porque mostra realmente a vida da floresta, né, os miquinhos subindo nas árvores e a cena já conta, né? Já prefigura tudo que vem aí depois, né? E todo esse drama das irmãs que se amam e se perdem pela vida. O filme tem algumas coisas assim muito interessantes, que uma das coisas interessantes do filme mostra, né, que no momento em que a Guida é abandonada, né, pela família, expulsa pelo pai, ela se vê então sozinha, grávida, para ter um filho, né? E aí é impossível para uma mulher sozinha, né, nós sabemos disso, né, cuidar de um filho. Né? É preciso haver, né, um apoio, uma base afetiva, porque ter filhos, né, e cuidar dos filhos nos primeiros meses é uma entrega absoluta da mãe. A mãe precisa estar absolutamente disponível para entrar em sintonia com o bebê, né? E ela se vê ali incapaz de cuidar daquele filho. Inicialmente, ela pensa em abandonar o filho, né? E tem uma cena assim que é uma cena muito interessante, que ela vai então para a noite, ela sai do hospital e vai para a noite, né? E eu queria que você comentasse assim um pouquinho, né? É muito interessante essa parte do filme. Cara, foi uma cena dura. Engraçado, essa cena da noite específica foi a última diária de filmagem.
o filme você não faz em ordem cronológica. Alguns diretores querem fazer em ordem cronológica a filmagem, mas às vezes por questões de orçamento você é obrigado a desfazer e ter um plano específico para que você possa cumprir. E essa foi a última diária de filmagem. Então, e você vê a força da atriz, né? Porque ela já tinha passado por tudo isso teoricamente no filme. Todas as outras cenas posteriores, ela já tinha encontrado o personagem do Gregório do Vivier, já tinha entregado as cartas para ele, porque essa cena não tá, essa cena foi um pouco cortada, a gente tinha uma versão com ela maior. E aí eu lembro dela fazendo essa cena última diária ali, era uma cena que ela estava incomodada, ela estava com dor, ela tinha acabado de ter essa criança. E aí ela tem aquela situação no bar com o cara e na sequência ela vai procurar o filho porque ela fala: "Peraí, não é para você, não é para esse homem, é para o meu filho que eu tenho que dar, que eu tenho que alimentar, eu não tenho que alimentar um homem, eu tenho que alimentar uma criança". E eu acho tão forte isso. E essa cena é a cena que para os americanos e para os europeus foi um negócio, assim, essa sequência, que é um negócio que eles falaram: cara, ela tem uma força, uma potência. Essa cena específica foi muito elogiada no trabalho da Júlia, assim, muito elogiada, assim, onde a Júlia ganhou muito peso de atuação. E assim, é engraçado, porque assim, quando você vê fazendo, você vê montado e vê realizado, o peso é muito maior. E você vê fazendo, você fala: caramba, será que vai ficar? Porque a gente estava ali, tinha um samba rolando, tinha não sei o que, você fala: será que isso aqui vai funcionar? E o carinho relaxado, última diária, falando: fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. A gente falou: tudo bem. E Funcionou na hora que muito você vê bem. na tela, está lá. Exatamente. Funcionou Então, muito assim, às bem. vezes a gente não tem esse olhar, às vezes, dentro do... Eu lembro que esse dia até a minha namorada Carolina foi me visitar no set e viu A gente não era namorado ainda, era amigo. Ela foi ver essa, essa filmagem, ela me acompanhou nessa filmagem. Uma cena muito impactante, né? Porque, ao mesmo tempo, a Guida descobre que ela pode, sim, ser mãe, né? Com isso e com o encontro que ela tem com a prostituta aposentada, né? Que cuidava dos Sem filhos dúvida. das outras mulheres, né? A dinheiro, como é muito comum aqui no Rio de Janeiro, né? Nas comunidades carentes, né? Muito comum isso. Sem dúvida. Ela, então, ali descobre que sim, que ela pode ser mãe, né? É uma coisa muito Sem interessante. dúvida. É muito forte essa experiência toda, muito forte. E muito forte também a relação dela com a prostituta, né? Porque a prostituta passa a ser uma irmã dela, né? A Sim. prostituta substitui a Eurídice. A prostituta é a irmã que ela perdeu, e é uma mãe que ela não tem mais. A prostituta vira toda a família dela, né? O personagem da prostituta eu acho maravilhoso. Quando a prostituta morre, fala para ela: olha, você toma minha identidade, você vira eu, porque eu sou mais ninguém. E ninguém nunca vai chegar aqui se você muda os seus documentos para os meus documentos. Você muda de nome, você passa a ser eu. E você enterra a Guida e agora você assume a minha identidade, porque você não vai perder essa casa nunca. Eu acho isso tão bonito. Isso é uma coisa que não era exatamente assim no livro. A relação dessas duas mulheres existia. Tinha um farmacêutico. O farmacêutico era um cara mais presente na vida da Guida, entendeu? Assim, e no livro elas se encontram, né? Na verdade, a Eurídice rejeita a Guida. A Eurídice não quer ver a Guida. Ela assume, ela vira uma mulher de que ela vai crescendo na vida, e quando ela chega na Vieira Soto, o marido ganha dinheiro, ela anuncia o livro. A Guida tá pobre, bate na porta da casa, e a Eurídice fala que não quer falar com ela, manda a funcionária mandar ela embora. E ela nunca mais vê a irmã, porque na verdade ela tinha raiva, porque a irmã supostamente não procurava ela e o marido já tinha essa questão de esconder as cartas. As cartas, eu acho, a cena da Fernanda Montenegro entrando, eu acho assim um negócio que é realmente Rodrigo, eu acho inacreditável. importante falar sobre essa cena da Fernanda Montenegro entrando, que tem a ver até com o final, sei lá, que transpassa o filme. A Fernanda, essa cena também foi filmada na segunda semana de filmagem. A Fernanda tinha uns 5 dias de diária com a gente fechou com ela veio, uma querida, um sócio, um fenômeno realmente. E eu lembro que a cena dela lendo a carta, ela leu, sei lá, foram 3 ou 4 takes e o set inteiro chorava lá sem parar, assim, vendo ela ler aquelas cartas da irmã. Mas as pessoas choravam tanto, era um negócio assim, no set. E esse filme tinha isso, assim, ela tem uma força, porque quando ela entra, ela faz aquele na hora que ela faz esse
todo mundo que sabe quem é ela já começa a chorar no cinema. Então, assim, era um negócio que eu falava... E foram sessões de cinema que eu nunca tinha visto na minha vida, assim, no Brasil eu nunca tinha visto. A sessão de cinema desse filme em São Paulo, no Teatro Municipal, foi uma coisa que eu nunca vi nada igual na minha vida, assim, nunca vi. Eram 2.000 pessoas no Teatro Municipal, lotado, era aniversário dela de 90 anos, eu lembro que o prefeito chamou a gente para apresentar o filme. Aí eu vou chegar nessa cena, ela sobe e a dona Fernanda dá a mão para a gente, faz a gente baixar a cabeça para agradecer a plateia que está lá, e o filme nem tinha começado. Daí eu falei, olha, eu queria só fazer um disclaimer aqui. Hoje é aniversário da dona Fernanda, eu gostaria que a gente cantasse parabéns para ela. Levantou 2.000 pessoas, cantaram parabéns para você, para ela, no Teatro Municipal. E ela, coitada, ela apertou minha mão, meu dedo, ela apertou minha mão e o olhinho dela começou a chorar. E aí ela ficou emocionadíssima e a sessão esquentou. A sessão virou um negócio assim. Então, quando as pessoas estão vendo um filme e ela pega as cartas, você lembra da reação corporal das mulheres, principalmente. Elas faziam assim na cadeira. Todo mundo fazia assim e começava a ouvir barulho de choro, sabe, um choro mesmo. Você começava a ouvir todo mundo. E quando acabou a sessão, era um aplauso absurdo. Levamos a dona Fernanda no palco 3 vezes. Ela fez a gente fazer o salva para a plateia e, cara, as pessoas não deixavam ela sair. Eu tive que prender ela num lugar porque todo mundo queria tocar nela. As pessoas queriam tocar nela, porque a emoção a comoção, ela falou, meu filho, eu nunca vi isso. Eu falei, dona Fernanda, a senhora que entrega isso para a gente, porque eu não sei se alguma outra atriz nessa cena conseguiria fazer a verdade que a senhora fez. É um negócio assim inacreditável que a senhora fez. E são 5 dias, assim, são 10 minutos de filme. Ela não está mais que 10 minutos nesse filme. Ela tem 10 minutos de filme. É uma coisa absurda. É interessante, né, porque o filme ele conta, né, essa trajetória no Rio de Janeiro da década de 50 de 2 irmãs intensas, apaixonadas, né? A Guida apaixonada pela vida, né, pelo amor, né, querendo encontrar o amor, e a Eurídice, né, apaixonada pela música, né, querendo realizar os seus talentos musicais numa atmosfera sufocante, né, os pais portugueses conservadores fechados, né? E o grande momento, né, da expulsão da Guida e da mentira que o pai conta, né, faz com que aconteça essa verdadeira tragédia delas nunca mais se encontrarem, né? E o filme tem uma outra coisa interessante, então, porque ele começa a contar a trajetória em paralelo das 2 irmãs, e a gente chega à conclusão, no final, de que a Guida teve uma vida muito mais realizada do que a Eurídice, que seguiu o caminho convencional, né? De uma maneira que ela não esperava, de uma maneira, vamos dizer assim, que não estava dentro do programado, ela conseguiu encontrar uma vida estável, conseguiu encontrar o amor, né? O amor de família, conseguiu construir uma nova família, enquanto que a Eurídice ficou presa num casamento sem perspectivas, né? Uma das cenas também muito impactantes do filme é a noite de núpcias de Eurídice, que é um verdadeiro estupro, né? Uma cena de uma violência assim, terrível, uma cena terrível, muito impactante. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa cena, né? Cara, essa cena foi difícil, porque foi um improviso. Aquilo que a Carol fez, Duarte, que também é uma atriz, assim, meu Deus do céu, o que é essa menina? Aquilo é uma cena de improviso. Ela entrou ali, o Karim falou, olha, ele tirou todo mundo do set, eu não estava nesse dia, eu estava em São Paulo, ele tirou todo mundo do set, colocou o mínimo de pessoas possíveis para fazer essa cena. E ele pediu para ela improvisar ali o Gregório. Eles são excelentes atores e começaram a improvisar ali. E essa violência foi surgindo do improviso. Eles estavam bêbados, né, do casamento, e a violência foi surgindo. Tinha que ter a violência. A violência talvez fosse mais explícita numa versão datilografada, digamos assim, em algo já pré. Ali o improviso transformou a força. Essa cena ficou muito mais potente, muito mais agressiva. A forma como ela fez assim, quando ela dá a risada, quando ela ri e ela tá rindo de nervoso, é um negócio que você fala, cara, eu não estou esperando. Isso vem da menina, assim. Quando veio aquilo, eu lembro que o Karim me falou, Rodrigo, eu estava vendo aquilo, quando ela fez aquilo, eu falei, meu Deus do céu, não estou acreditando que ela... Ele falou, vai, porque é um negócio que está ainda muito mais forte. Então, aquilo tudo que vocês viram ali é sentido real. Ela está sentindo aquilo ali, é um improviso, ela está
soltando todo possível sentimento que ela poderia estar tendo naquele momento. E tudo, a beleza de como ela é filmada, essa cena. Essa cena, eu lembro de uma foto, a gente tem uma foto de estilo dessa cena, da Carol sentada no banheiro, que é uma das fotos mais bonitas que eu já vi de estilo de cinema brasileiro. Assim. É uma foto que a Nina, que é essa minha assistente, fez fotografia de estilo no filme, tirou, que se eu pudesse enquadrar e botar na minha casa, eu enquadraria e botava, e as pessoas iam falar que foto é essa. Porque ela é linda, conta toda a tragédia daquela mulher numa foto, num estilo. E ali você entende. No livro, o personagem do marido é muito mais violento. Ali ele é violento fisicamente, né? Porque psicologicamente ele é violento o tempo inteiro. Mas fisicamente, no livro, ele é muito violento. Ele batia nela todas as sextas-feiras. Ele chegava em casa, ele pegava as frustrações da sexta-feira dele e batia nela. Até uma hora que ela se revolta, ele para de bater nela, mas ele durante muito tempo bateu nela. Ela sofreu violência doméstica mesmo, que a gente optou muito mais por uma violência psicológica, por uma covardia, que é uma covardia do homem. Essa situação, a gente optou por expor isso do que a gente deixar a violência física explícita. Então a gente não quis fazer isso, a gente optou por não. E eu acho que a gente consegue mostrar bem isso, a gente consegue. E a gente tem uma cena que foi tirada do filme, que é a cena quando o Gregório o personagem do marido encontra a Guida. É uma cena mais longa na versão original. E era linda de morrer. Assim, caramba, que cena que era aquela. Era uma cena, tinha mais 9 minutos naquela cena. Eu lembro que o meu produtor alemão falou: você vai ter que tirar 9 minutos dessa cena. Eu falei: como assim? Ele falou: se você não tirar 9 minutos dessa cena, a gente não entra em Cannes. Eu tirei, a gente entrou em Cannes e ganhou. Então eu ouvi o ponto de vista do alemão, que era completamente diferente do meu. Eu ouvi o ponto de vista do alemão e o alemão estava certíssimo. Você fica até meio... Eu só acho que a única pessoa que tem a versão de 2 horas e 46 sou eu. Não tem ninguém. Então, eu tenho guardado no meu computador. Você pensa em lançar? Eu penso em lançar um Blu-ray disso, porque eu acho que a mídia física é importante, então eu penso em lançar um Blu-ray e ter essa cena extra ali para as pessoas verem. Seria muito bom a gente poder ver essa cena que complementa a história que você sentiu que fazia parte do filme, né? Sem dúvida. Essa cena é impactante e é muito interessante, né? Porque esses personagens masculinos do filme, que são terríveis, né? O pai e o marido da Eurídice, ao mesmo tempo eles não são representados de uma maneira maniqueísta, né? Eles são humanizados na história, de forma que a gente entende que ali é uma tragédia também desses homens que vivem essas vidas estreitas, né? Limitadas, né? Claro que as mulheres sofrem muito mais nesse esquema, né? Mas é um empobrecimento da vida brutal, né? Também para esses homens, que são absolutamente limitados, né? Eu me lembrei, assim, a gente teve a oportunidade, né, Leonora, de conversar sobre a peça A Falecida do Nelson Rodrigues, né? E o filme do Leon Risman, né? A gente discutiu sobre essa peça, esse filme, e um dos aspectos, né, da história da Falecida é a absoluta falta de possibilidade de transcendência daqueles personagens, né? Eles são presos naquela vida estreita, mesquinha, né? Sem expectativas. Tanto a Guida como a Eurídice tinham essa abertura, né? Para esse mundo, para essa vida mais rica. Os homens da história, né? O pai dela e o marido, eram absolutamente aprisionados por esse esquema mesquinho, né? Mas eles não são pintados, né, como monstros puros e simples. Isso é uma coisa interessante do filme, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho. Na verdade, eu acho que são o que eles são uma limitação. Eu lembro que eu lembro de uma sessão de análise minha de muitos anos atrás, em São Paulo, e eu lembro que eu estava falando alguma coisa dos meus avós paternos. Eu era português, meu avô paterno. E eu estava contando e eu falando umas coisas que eu não entendia muito, e o meu falou: que ano que ele nasceu? Aí eu dei o ano que ele nasceu. Ele falou: você imagina como é que foi a criação dele? Imagina qual é a referência dele? A referência dele é completamente diferente da sua. Você não pode ter raiva de um cara que tinha uma referência muito mais... Por mais que ele tenha uma educação diferente em coisas, ele ter
teria uma referência melhor, eventualmente, que a nossa, mas nesse lugar que você está questionando, a referência dele era muito pequena, ele tinha uma referência muito apertada da vida. Ele tinha uma referência, ele tinha que fazer aquilo, ele é de uma outra época. E eu achei isso muito bom, porque esse é o problema que a gente vive hoje, vive sempre, né? Que é olhar para trás e criticar o para trás, como se a gente não entendesse o contexto do que era. Ele tinha uma visão limitada de vida. E esse personagem tinha uma visão limitada de vida. O cara chegou aqui e entende que para trabalhar ele tinha que fazer aquela padaria dentro de casa, e ele tem que ser amigo do português que deu certo, que vira o espelho que ele quer para ele, e quer ficar perto desse português, e como ele fica perto, casando a filha dele com o filho do português. Essa é a forma dele ter uma ascensão Fazer as social. filhas se casarem, entre aspas, bem. Bem, para ele poder falar, beleza, minhas filhas estão entregues, eu vou vivendo a vida, e ele sabe que no fim do dia ele vira filho, né? Porque o dia que ele deixa de ser pai e as filhas crescem, ele vira um novo filho na casa de uma das filhas, que é exatamente o que acontece quando ele vai morar com a Eurídice. E o marido tem aquela vida também, né? Sim, esse esquema mesquinho, estreito, né, faz com que eles tenham muito medo dessa liberdade das duas, né? Tanto o pai quanto o marido têm medo da liberdade, da força de vida dessas duas mulheres, né, intensas, apaixonadas. Porque a sociedade machista não travava só a mulher, travava esses homens no começo da vida, né? Porque eles eram obrigados pelos pais a fazerem coisas. Imagine uma criança na cidade que era obrigada, você tem que trabalhar com 15 anos de idade para prover comida para sua casa. É uma criança. E você começa a estreitar a vida dessa pessoa. E naquela época, a sociedade machista dava espaço, por mais que você feche de uma outra forma, as mulheres tinham mais liberdade dentro de um universo delas de procurar opções, mesmo que não fossem zero aceitas. E não seriam aceitas. Mas elas poderiam ter mais acessos. Ali é muito difícil, é complexo, é uma análise complexa ali. E você acaba embrutecendo os seres humanos, né? Então, eram seres humanos muito embrutecidos, né, pela vida. Sim. O filme mostra isso. O marido, né, que está muito bom, o Gregório do Vivier, ele não consegue nem conversar com a mulher, né? É uma limitação tão grande mental que ele não consegue conversar. Ele fala uma série de clichês, abobrinhas, besteiras, né? Tem uma hora que ele se aborrece com isso, né? Ele não consegue dialogar com ela. E nesse sentido, há uma abertura para a esperança, né? Eu acho. Eu vou voltar nesse personagem que não aparece muito, mas é um personagem muito rico, que é o filho da Guida, né? Que quando a prostituta vai morrer, ele vai ser um bom homem quando ele crescer, né? Quer dizer, ela fala, né, que ali naquele menino está uma esperança de que as coisas sejam diferentes, né? Uma criação talvez diferente que pode abrir as portas para um homem que tem uma visão diferente das coisas, né? Eu acho que essa é a base do filme, né? Uma criação por mulheres, né? É uma criação afetiva de mulheres. Eu acho que o Karim tem essa criação. Eu também tive, meu pai morreu muito cedo. Eu vivi numa casa só de mulheres, então a minha relação com o universo feminino sempre foi muito diferente, assim, porque dos meus amigos, eu não conseguia aquelas piadas de moleque na escola, machistas, não sei o quê, eu não achava graça naquilo, eu nunca achei. Nunca entrei nesse universo, nunca quis fazer parte disso. Eu me incomodava com esse másculo machismo, essas rodas de homem reunido, e eu falava, cara, vocês estão perdendo muito aqui. Vocês podem ganhar muito mais fora daqui do que aqui. E eu acho que foi uma das coisas que me chamou no filme. Eu gosto muito disso porque é um universo que lembra muito o meu, que é um universo de afeto, né? O universo da mulher, ela dá muito afeto ao filho. E eu acho que abre muitas portas, sabe? Abre muito, apoia muito, sabe? Eu acho super importante isso. Eu acho que hoje em dia muitos homens já mudaram esse mundo, já são diferentes, já têm uma visão diferente de mundo, mas eu acho que o fato aonde eu e o Karim encontramos uma comunhão para fazer esse filme foi exatamente nesse ponto que você mencionou, que nós dois somos criados numa família de mulheres. Então, a minha referência masculina acabou na minha família há muitos anos. Então, virei eu. E na minha, que é complicado também, mas na família do Karim é a mesma coisa. Ele não teve uma referência masculina, ele tem uma referência 100% feminina. Vale a gente pensar, né, que, fundamentalmente, todos, né, nascemos em um universo feminino. Nosso primeiro mundo é a mãe, né? Então, a gente nasce nesse universo feminino e, na verdade,
até biologicamente, o homem é uma diferenciação da mulher, né? Se não há hormônio masculino, né? A gente nasce, o corpo se torna feminino, né? Então, nesse sentido, é interessante a gente pensar que, na época, né, e ainda hoje você encontra esse fenômeno, havia também muitas mulheres que reproduziam esse padrão machista, né? E colocavam isso nos filhos, né? E, por outro lado, né, a gente fica diante do seguinte desafio, né? Nós nos desenvolvemos por identificação com as pessoas com que a gente convive, e que a gente tem ligação afetiva, né? Eu tenho para mim que uma das questões fundamentais da nossa época é que os homens eles precisam de modelos masculinos saudáveis, né? Quer dizer, para se contrapor justamente a esses modelos que a gente está falando, machistas, misóginos, fechados, né? Grosseiros, né? Que foram os moldes para esses personagens do filme. Exatamente. Eu concordo, não sei nem, não tem como não concordar, é perfeito o que você está falando, eu concordo totalmente. Eu acho Eu que queria isso é fazer uma uma boa, acho que se pergunta. for, por favor. Rodrigo, quer dizer, o final, né, que elas não se encontram, né, e aquela tristeza, eu estava na sessão aqui do Rio, né, as pessoas chorando, e aí você dizendo que através do filho, a Fernanda Montenegro conta para o filho da Guida, né, a história da mãe, não é isso? Como é que é essa história? Na verdade, a gente procurou que a neta da Guida fosse igual à Guida, para quando a Eurídice encontrasse essa neta, achasse que estava encontrando a irmã. Então, ela, quando encontra a emoção, encontrou a irmã. E ela fala: não, eu não sou a sua irmã, eu não sou a Gui, eu sou a neta, entendeu? E aí ela fala, mas ela tinha um outro nome. Aí ela pega ela entrega, aí ela entende quem era e ela vê que ela, primeiro, a menina que é a irmã dela, não tem nenhuma relação com ela. Então não tem, ela é desprovida de afeto de um lado, da outra tem um afeto imagético, um afeto sanguíneo muito mais claro na cara dela. E ali eu vejo que ela fala assim: minha vida acabou, não tem mais esperança. Tudo que eu tinha, tudo que eu busquei minha vida inteira terminou, que é aquele final melancólico dela olhando pro vazio ali de um lugar que você percebe a ascensão dela. É muito louco isso, porque ela não está olhando de novo geograficamente para o Rio de Janeiro do mar da Zona Sul, ela está olhando para o platô da Zona Norte, né? Então o que ela buscou, porque ela buscou, ela encontrou aquele fim. Então, e ficou muito sozinha. É uma solidão muito grande, porque a família não tem relação nenhuma com ela. O que sobrou da família dela, não ser a dela, não tem relação, porque eles não tiveram nenhum contato. Então, não é uma... E ela não tem um contato com uma pessoa que é igual à irmã dela. Então, a única situação que ela poderia ter de fim de vida, de uma esperança, é tirada naquele momento. Então, acabou a vida dela ali. Como era a irmã dela, como ela se lembrava da irmã, né? Morre a irmã 2 vezes, né? Porque a irmã, ela descobre que a irmã morreu e ela descobre que a sobrinha, a sobrinha neta dela, é uma mulher igual à irmã que não tem relação com ela, é uma segunda morte, mas é uma morte viva, né? Porque ela está vendo aquela mulher. É muito triste essa morte. Então, um final muito triste, muito triste. Muito triste. Há uma coisa muito sem triste esperança. nesse caminho da Eurídice, é uma coisa muito triste, né? Que quando ela descobre a mentira, né? E ela supõe que a irmã está morta, ela destrói, ela enlouquece. Literalmente, é uma mentira que enlouquece, né? Ela destrói o piano, né? Ela queima o piano. Sim. Quer dizer, a arte na vida dela, a possibilidade de vida, né? A possibilidade criativa morreu para ela naquele momento. Ela assume, ela vira o que o pai e o marido queriam que ela virasse. Ela se rende àquela situação. E ela se rende da pior maneira possível, queimando a saída dela de casa. Sim. Aí entra naquela depressão. Eu acho assim, É engraçado, porque minha mãe, quando viu o filme, minha mãe virou para mim e falou: você sabe, meu filho, uma coisa que eu não sabia, minha mãe tomava eletrochoque, tomava choque.
de depressão. Eu nunca soube disso. Minha mãe nunca me contou, até ela ver esse filme. O dia que ela viu esse filme, minha mãe se emocionou muito e falou para mim, olha, minha mãe passou por esse mesmo problema, teve, e a minha avó, infelizmente, faleceu quando minha mãe era jovem, e eu não a conheci, mas ela falou, minha mãe passava por essas depressões, crises depressivas, e tinha que fazer tratamento de choque. E aí minha mãe se emocionou muito vendo aquela cena ali, que poderia ser a mãe dela. O filme realmente é muito interessante em todos os níveis. Eu tinha comentado antes, né, que a gente vê, né, que ao mesmo tempo tem toda essa questão do melodrama, né, as cores, né, a vivacidade e tal, mas tem também essa desconstrução do melodrama, no sentido de que, em alguns momentos, as coisas são desdramatizadas, né? São mostradas de uma maneira muito assim direta e, às vezes, até muito crua, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho da trilha sonora, porque a trilha sonora também vai nesse sentido. Sim. A nossa trilha sonora, a gente é engraçado falar isso, porque a gente trocou a trilha sonora, né? A nossa trilha sonora original, que estava sendo realizada, era melodramática demais. Estava muito. Aí o Karim falou, olha, eu tenho um maestro, eu tenho um compositor alemão mais frio aqui, que eu vou chamar para fazer esse projeto. E chamou esse compositor alemão e essa trilha foi realizada na Alemanha com ele sozinho. A única coisa que se manteve da trilha brasileira é o piano. O piano é do compositor brasileiro. Tinha um exagero na trilha de forma geral no Brasil, a gente manteve então o piano. E aí foi o que o Karim fez. O Karim, ele tinha um hábito, eu lembro que foi uma discussão minha com ele antes de fazer o filme. Tem duas coisas engraçadas que eu acho. Eu montei a equipe artística desse filme com o Karim. Então, esse é um dos filmes meus que eu considero uma das minhas maiores colaborações como produtor. Não é porque esse filme é vencedor, não, mas de fato é onde eu me senti colaborando artisticamente com muita abertura para poder colaborar. E aí eu falei duas coisas para o Karim. Eu falei, olha, Karim, você é um excelente contador de histórias, que quando faz os seus últimos 2 filmes, quando você foi para a ilha de edição, você destruiu eles. E você começou a fazer exibicionismo técnico de imagem sem história nenhuma para contar. E aí, se você fizer isso, sua carreira vai acabar. Então, usa tudo que você tem de qualidade técnica para contar uma história e não destrua ela na ilha de edição. E ele seguiu à risca, porque é uma coisa que ele tem uma história ali. Eu falei, cara, e aí eu acho que assim é muito importante. Se tem uma questão da finalização, que eu fiquei com medo, e na hora que a gente montou as equipes, a gente pegou a Marina Franco, que é uma figurinista aqui do Rio, e a Helene Louvat, que é a nossa fotógrafa, e eu chamei um diretor de arte uruguaio, com quem eu tinha trabalhado no Uruguai, e o Uruguai é parado no tempo, né? Porque você tem locações que são preservadas como se tivesse em 1950. Se você vai em qualquer lugar no Uruguai, você acha máquinas de escrever um perfeito estado de 1945. Você quer comprar aquilo para você. Então, assim, eu chamei esse cara porque ele tem uma noção de estética temporal, atemporal ao mesmo tempo de tempo, e eu misturei essas pessoas. E eu lembro que a Marina falava, Rodrigo, eu sou uma estudiosa de moda. Eu boto, assim, o meu figurino, porque a gente está falando de 3 décadas ali, eu boto anos 2000, eu boto os anos 50, anos 60, eu faço toda a minha montagem, o Karim mexe em tudo, e a roupa dessas mulheres é tudo misturado. Então, elas estão ali, ela falou, eu vou ser destruída, porque a mulher está usando uma roupa de 1960 e poucos em 1951, e se algum especialista ver isso, vai falar que eu não faço nada. E era o Karim que ia fazendo isso, ele ia pegando das araras, e eu quero essa roupa. E era uma mistureba. Uma hora ela falou, vou parar de lutar. Deixa ele. E funcionou. E ela foi premiada no mundo inteiro. E ninguém nunca reparou. Ela foi ganhando prêmio de figurino. É tudo desconstruído. É um figurino que o conceito está lá pela desconstrução, porque foi tudo retalhado e montado. E eu acho que isso é um pouco de tudo, sabe? É uma desconstrução da imagem do Rio de Janeiro, porque você não vê, é uma fotografia que desconstrói o melodrama, o figurino desconstruído, é uma atuação diferente, a violência não é explícita, física, ela está em outro lugar, então você também mostra a violência desconstruída. É uma série de discos. O Karim, ele é o cara mais organizado do mundo. Você senta na mesa do Karim, tem um livro fora de mão, ele arruma.
ele é assimétrico. Você vai colocando o negócio, ele vai colocando tudo bonitinho, bota o computador aqui, bota 3 livrinhos do lado. Cara, a caneta tem que estar em ordem do lado da outra, mas na hora que ele vai fazer isso, é um caos. E o caos dele reina, é uma loucura isso. É muito vibrante, assim, é muito bacana trabalhar com ele. É interessante porque o filme não tem realmente nenhum exibicionismo técnico, né? Tá tudo ali para contar uma história, né? É muito interessante. Me lembrei da entrevista que o Truffaut fez com o Hitchcock. O Hitchcock falava que ele gostava de construir aquelas 7 pieces, né? Todas complexas e tal. E ele falava que ele fazia tudo para contar a história. Nada daquela coisa era exibicionismo técnico. E ele falava pro Truffaut assim, o sujeito hoje o diretor bota a câmera dentro da geladeira para achar que está fazendo um filme de Hitchcock, e não é isso, né? Você tem que contar a história, né? E esse filme é bem legal nesse sentido, né? Não tem nada que você sinta assim, né? Que é para mostrar, né, um recurso técnico, que é para mostrar o virtuosismo do diretor, né? O virtuosismo da câmera, tudo para contar aquela história, né? E esses elementos de desconstrução, de desdramatização, fazem com que a gente fique mais próximo da história e mais próximo das atrizes, né? Paradoxalmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso ficou muito legal. Eu acho. Não, eu acho que a intenção, pelo menos a nossa intenção foi essa. Eu acho que o Karim manteve ela até o fim, manteve a integridade do que ele queria até o fim. Eu acho que o filme acabou sendo uma conjunção de fatores. A gente deve muito a essa equipe técnica, porque um filme é coletivo, não é individual. A gente deve muito a essas atrizes que fizeram um trabalho brilhante. Assim, eu não acho que esse filme tenha uma atuação ruim. Esse ator português é um ator que é muito respeitado em Portugal. Muito bom. E a minha irmã conhecia ele de peça de teatro e trouxe. É um cara incrível. Assim, um cara calmo, foi um set calmo, foi um set... Ele só não foi calmo porque algumas ocasiões que a gente filmou no Rio de Janeiro tinham tiroteios à noite, então às vezes a gente tinha que... Teve uma noite que a gente teve que parar de filmar porque o tiroteio estava perto da locação, ali onde é a casa da prostituta, ali é uma locação Estácio, e ali perto teve um tiroteio e a gente teve que parar de filmar temporariamente. Mas foi um filme muito gostoso de fazer. Eu tenho muita alegria desse filme. Acho que uma das melhores experiências profissionais que eu tive na minha carreira, assim. É interessante, né, que tem muitos diálogos entre psicanálise e cinema, né, que falam desse lugar do espectador, né? Por um lado, o espectador se identifica com esse olhar voyeurístico da câmera, né? Tem uns filmes, inclusive, que falam sobre isso, né? Desde o Peeping Tom, lá do Michael Powell, até mesmo o Psicose, do Hitchcock, que é do mesmo ano, né? Quer dizer, tem vários filmes que falam dessa questão, né? O Blow Up, do Antonioni, né? Quer dizer, a gente vê isso no cinema, né? Essa tensão entre, por um lado, o cinema que se revela, que distancia o espectador para ele ficar como o olho da câmera e o olho do diretor, né? E, ao mesmo tempo, você se identificar e entrar no filme com os personagens, né? Eu tenho a impressão, né, que a gente entrando no filme com os personagens, a gente vivencia de maneira mais intensa aqueles dramas. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente desdramatiza, a gente consegue olhar e refletir sobre o quadro geral, né? E esse filme é interessante porque ele mantém esse equilíbrio, né? A gente, ao mesmo tempo, entra na vida das personagens, a gente se identifica com as personagens, a gente vive aquela situação, mas, ao mesmo tempo, de alguma maneira, a gente consegue olhar e refletir sobre o que está acontecendo. Isso é uma coisa muito legal. Né? O melodrama, né, é uma coisa, de um modo geral, o gênero é um gênero mais imersivo, né? E muitas vezes para plateias ingênuas. Né? Quer dizer, era a crítica que se fazia dos filmes do Douglas Sirk, e as pessoas, na época, não percebiam muito bem que ele colocava uma série de coisas subversivas lá nos filmes, né? Interessantíssimas, de crítica social. Todos os temas são subversivos. Os temas do Douglas Sirk são modernos hoje. E porque ele botava aquelas cores todas para tentar disfarçar. E a música e as cores. A música, as cores disfarçavam o tema. Aí você achava que você estava vendo um filme de sessão da tarde. Ele botava uma música do Bambi quando você está vendo um tema horroroso, um tema super difícil de discutir com a música do Bambi à tarde. Ele era um gênio, porque ele conseguia contar as histórias dele driblando os códigos de Hollywood. Eu acho
um gênio. Eu acho uma assim série, uma coisa de coisas absurda. também, assim, uma série de coisas assim gays nos filmes, né, que são interessantíssimos, né, Muito, como muito, subtextos, né? muito. Mas era um É, filme é assim, que convida você a essa perspectiva imersiva, né? E servia para plateias ingênuas, né? Fazia sucesso. sem dúvida, sem Agora, dúvida. E depois sofisticou a plateia, né? Porque a plateia sofistica para quem olha para o Douglas Sirk de um outro jeito. Hoje, Douglas Sirk você não acha com facilidade. Assim. Eu tenho, graças a Deus, eu consegui ter bastante Douglas Sirk na eu, minha vida, tanto literatura quanto filme, mas é um diretor que você não encontra tão fácil em streaming. olha, Então, você vai deseducando, né? eu que sou velho, né? Eu tenho aqui uma coleção de DVDs e Blu-rays. Eu tenho os filmes do Douglas Sirk aqui da Maravilhoso. Criterion Collection, né? Criterion, eu tenho. É uma coisa de louco. Isso é um presente. Só os extras que tem nesses DVDs são aulas de cinema. Excelente. São incríveis. Todos. Written in the Wind. Todos os filmes do Douglas Sirk eu gosto, cara. All That the Heavens Allow. Eu acho que todos. O Rock Hudson, que era um personagem importante para ele, que era um homem gay que não assumia e tinha dificuldade, está em quase todos os filmes dele, é o homem dos filmes dele, é um homem bruto, é o abrutalhado. Ele não assumia, mas nos filmes é interessantíssimo, porque ali parece que os dois tinham combinado para falar explicitamente, né? Eles nem Não, disfarçam. muito, não, zero. E é O muito filme isso mesmo, assim. muito bom, muito bom. Mas é interessante que o filme do Carinha ele tem essa coisa diferente, que ao mesmo tempo ele tem essa imersão, né, do melodrama, mas tem alguns elementos que desdramatizam também e permitem ao espectador refletir sobre aquilo que está acontecendo. Né? Eu achei isso muito legal. Obrigado. Eu quero o que o Karim queria. As grandes referências dele, assim, desde que eu conheço o Karim, o Karim me educou no Douglas Sirk, porque quando eu conheci o Karim, eu tinha visto, é engraçado, eu tinha visto o Douglas Sirk na Sessão da Tarde da Globo, porque passava na Sessão da Tarde da Globo. Eu estou falando que eu conheci o Karim, eu tinha 23 anos de idade, então. E aí eu falei, cara, eu vou começar a assistir o Douglas Sirk com outro olhar, porque, porra, eu assisti a eles como Sessão da Tarde, comecei a ver o Douglas Sirk de outra forma, e o Karim introduziu o Fassbinder, que era um diretor que não era um diretor próximo à minha cinefilia e que se tornou um diretor que eu aprecio e admiro muito. Assim, eu acho um grande diretor e é um cara que buscou as coisas do Douglas Sirk e desconstruiu, como tem vários outros, mas eu acho que ali é uma dupla forte. O Karim buscou essa referência nos filmes desses dois autores e conseguiu fazer com que o filme dele fosse uma homenagem à altura. É interessante, né? Quer dizer, que uma das coisas que aproxima o cinema da psicanálise, do entendimento do inconsciente, né? E principalmente da construção dos sonhos, é que a linguagem cinematográfica é muito parecida com a maneira como o inconsciente articula as coisas, né? E constrói os sonhos, né? Então, o cinema, em certo sentido, o cinema é uma ilusão, né? Que a gente às vezes não vê, né? A gente vê, que é interessante, né? Muitas vezes o espectador ele não consegue perceber que tudo que existe na tela de cinema é construído de alguma maneira, né? Tudo que está ali não é por acaso, né? É completamente construído, como é o do sonho. Tudo pensado, sim. No sonho, nós somos o diretor, o cenógrafo, né? O iluminador, né? O editor. Né? A gente, na verdade, constrói também o sonho como uma narrativa que é transmitida por imagens, né? Vários recursos do que a gente chama de processo primário, né? Da construção do sonho, né? Por exemplo, a condensação, deslocamento. Condensação é você representar várias ideias numa ideia só. Né? Deslocamento é você representar uma determinada ideia, um determinado conteúdo por um outro conteúdo. Essas coisas todas estão nos filmes. Né? O filme, em certo sentido, é uma espécie de ilusão, né? De sonho. Até mesmo, né, o fato do cinema, né, que a gente entender que são fotografias projetadas na tela, que elas, na verdade, parecem em movimento por conta de um problema que é a persistência da imagem na retina, né? Quer dizer, é uma condição fisiológica. Né? E, ao mesmo tempo, é uma mentira, né? Que nos coloca diante de das grandes verdades humanas. E eu diria, né, que, como toda arte, o cinema é um enriquecimento de experiência. Né?
porque, na verdade, fica muito complicado a gente definir arte, existem muitas definições, e para a gente não ser prescritivo, né, a gente poderia dizer que, fundamentalmente, nós temos duas maneiras de transmissão, né, do conhecimento humano, né? O conhecimento concreto, que é transmitido pelos livros, pelas teorias, né, pelos artigos e tal, e o conhecimento de experiência, né, as vivências humanas, né? E o cinema é um grande enriquecedor da experiência. Ele faz a gente viver coisas que a gente não viveria de outra maneira. Sem Você dúvida. faz filmes realmente que são filmes que levam a gente para lugares muito interessantes, né? Você está de parabéns, esse Pô, filme. muito obrigado. Tal. O Eu que a acho gente pensa é tentar fazer filmes que as pessoas vão querer ver, né? Não importa, eu acho que o meu maior objetivo de um produtor é que você faça um filme que os outros queiram ver, e eu me coloco no lugar da audiência. Então, os filmes que eu escolho para fazer na minha empresa são os filmes que eu gostaria de ver. E como eu acho que eu me considero uma audiência bacana, que eu vejo qualquer um, eu acabo fazendo filmes para que encontrem essa audiência. Acho que eu não tive um filme que não foi para esse lugar, então eu gosto muito. isso é uma coisa interessante, né? Porque realmente os cinéfilos, a gente conversa entre a gente e a gente não tem preconceito de gênero, né? A gente vê todo tipo de filme, né? E gosta de Não, filmes mais diversos, né? Isso é muito interessante. não, Eu estava vendo com que certeza. o Bergman, né, tinha lá na Ilha de Faro, né, ele tinha construído uma sala de cinema e ele todos os anos assistia O Monstro da Lagoa Negra, que era um dos filmes É preferidos. maravilhoso. É maravilhoso. Tem uns filmes que você vê, Muito bom. tem uns guilty pleasures. Eu amo filmes de terror, então eu Eu acho gosto incrível. também gosto. Então é isso aí. Eu Eu gosto acho que muito. talvez fosse interessante a gente abrir para a plateia fazer perguntas ou comentar, né? Claro. Quem gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta, a pessoa pode falar ou pode escrever, se preferir. Tenho a impressão que ninguém está muito animado de fazer comentários, né? Então, a gente vai, em breve vai encerrar, né? Acho que o nosso tempo já está acabando. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade, Rodrigo, de estar conversando com você, né? A gente poder pensar aí nesse filme maravilhoso que você produziu e realmente um produtor ativo que você é, né? Participando dos processos, né? Participando da construção do filme. E eu acho que o filme realmente mereceu toda a premiação que ele recebeu. É um filme assim, é um filme que toca a gente. E eu fiquei assim curioso realmente para ver a sua versão do filme, né? Eu vou botar num extra de Blu-ray aqui, pode deixar. Mas eu acho que tem uma mão aqui, acho que a Cristine botou um sinal. Oi. Não, eu queria só agradecer. Eu acho que as pessoas não se manifestaram ainda porque estão encantadas. Foi um bate-papo excepcional, adorei, riquíssimo. E confesso que essa questão, Rodrigo, que tu trouxe no início da tua fala, né, do lugar de fala, foi algo que eu fiquei atenta, né, por um filme essencialmente feminino, né, mas tu trouxe uma sensibilidade incrível, e o Roberto tem esse olhar e essa escuta também importante para essa questão do lugar de fala e do feminino, enfim. E aí ficou muito claro, né, esse atravessamento pela criação e pelo estar em meio às mulheres, né, e isso a gente fala da questão transgeracional, que é tão importante, né, esse meio feminino que os homens são criados, e a gente vê nas salas de análise, né, a presença do feminino, e às vezes a gente tem que mostrar para um homem, né, o que ele está falando ali, né, e desse feminino Sim. atravessado nele, mesmo às vezes a gente ainda encontrando com posturas machistas, né, Sim. fica ali às vezes num filigrama, algo que a gente pode pensar e poder construir até uma sociedade diferente dessa aí, né, apresentada no filme, porque isso, claro, não é presente como nesses anos 50 aí, mas ainda existe, né?
Ainda é presente, infelizmente. Mas acho que esse momento aqui é um momento, e nós estamos com isso em gravação, então isso vai para o canal do YouTube da SPRJ e também dá espaço para escutarem homens falando, né? Você vê que é Não... interessante, Cristine, porque justamente, né, quer dizer, eu tive esse sentimento de que o filme não era contado por um ponto de vista feminino, né, mas a gente pode muito bem imaginar, né, que o filme é contado por aquele menino, né, o menino Sim, que foi sim. criado por aquelas mulheres e que poderia não ter sobrevivido, né? Isso, essa Né? questão transgeracional me remeteu, né, a essa questão transgeracional, assim, dessa escuta, né, e quando o Rodrigo traz questões dele, e assim como o Karim te comenta, né, eu quero fazer esse filme pela minha mãe, então esse atravessamento aí importante, estão de parabéns, encantada, só Muito agradecer. obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu que pela troca agradeço. aqui também. Muito obrigado mesmo. Não, obrigado de verdade. Eu O gostei filme, na muito. verdade, é um olhar masculino sobre o universo feminino por homens que são pessoas que têm sensibilidade para perceber esse universo feminino, né? Então, isso fez a grande diferença. Mais do que isso, né? Gratidão, né? Porque esse menino que foi criado pelas duas mulheres do filme, como o Karim, né? Pessoas que devem, né, a essas mulheres, né, que tanto sofreram, né, o lugar que tem no mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico muito, é muito bom isso, porque a gente hoje sofre muito, né? Existe uma censura de assunto para todo mundo é censurado de uma certa forma, e eu acho que isso é um problema que vai ser superado, porque a gente está vivendo um momento específico e vai se encontrar um equilíbrio, como tudo na vida, algum equilíbrio se encontra. E eu acho que pessoas que hoje são consideradas sem espaço para falar de certos assuntos vão poder falar desses assuntos que são assuntos que lhe interessam. Assim, eu acho que são importantes. É importante você poder falar de assuntos que te interessam, desde que você tenha a capacidade de estudar e passar uma mensagem correta, e desde que você tenha a capacidade de ouvir. Então, eu acho que esse equilíbrio vai se aparecer. Eu não acho que não é uma coisa de curto prazo, mas já já a gente encontra esse equilíbrio, e muitos outros filmes serão feitos não pelo óbvio, mas pelo que é certo. É interessante, né, porque a gente pode entender esse filme como um grande agradecimento às mulheres que sofreram, né? E esse filme mostra, né, quer dizer, essas mulheres que sofreram, que foram as nossas avós e as nossas tias e as nossas mães, né, e que foram responsáveis, né, apesar de todo o sofrimento, por dar continuidade à vida, de alguma maneira. Sem dúvida. O filme fala sobre Sem isso. dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É em homenagem a elas que esse filme existe. Sim. E eu fico pensando assim em termos da psicanálise, né? E esse pai conservador, né? Que todas as aparências que a gente constata, né? E o que na verdade é aquilo que se esconde, aquilo que é secreto, né? E a gente pode até pensar, né, nas redes sociais, né, que se você abre, que rede social que as pessoas estão chorando? Que rede social que as pessoas falam da depressão? E nos nossos consultórios, né, nós vemos assim autoestimas se dilacerando por conta, né, de uma visão, quer dizer, pelo olhar de uma fake, né? E a questão do inconsciente, né? Como é que a gente vai equilibrar essa questão, né, da autoestima? Que diz, não, mas está lá, eu tenho que me separar do marido, assim como, não, está lá, eu tenho que me separar da minha irmã. Não, mas o que é entre linhas? É o lugar do inconsciente. Eu acho, né, que tem algumas questões aí importantes da nossa época. Todas as épocas que a gente vê, né, tem suas próprias questões e seus próprios problemas. O Rodrigo levantou uma questão, eu acho que é uma questão muito importante, né, que a gente precisa chegar a um equilíbrio, que a gente vive uma época em que a gente tem uma liberdade de expressão ameaçada,
né, de várias maneiras, né, com essa questão da cultura do cancelamento, né, dos linchamentos virtuais. E eu espero também com você, Rodrigo, que a gente tenha um equilíbrio disso mais para frente, né, em que os direitos, né, das pessoas sejam assegurados, né, que a gente tenha um avanço nessa questão dos direitos dos grupos humanos diferenciados dentro da sociedade, mas que, por outro lado, a gente continue tendo liberdade de expressão e liberdade de criação, né? Porque um dos temas do filme também é esse, né? Da perda de liberdade, né? Da perda da possibilidade de você viver sua vida de maneira ampla e realizada. Essas duas moças tiveram suas vidas tolhidas, né? Fechadas, né? Impedidas de avançar e de crescer, né? Nós hoje temos outras barreiras, né? Outras barreiras que a gente encontra, às vezes até de forma bem intencionada, né? Gerando restrições da liberdade. A gente precisa realmente estar lidando com essas questões do nosso tempo. Eu gostaria, enquanto responsável do Núcleo de Psicanálise e Arte, né, agradecer ao Rodrigo Teixeira, né, de ter vindo aqui e nos relatado, né, vamos dizer, né, o que está por detrás, né, o que a gente vê nas nossas vidas, né? Queria agradecer a vocês, foi um prazer. Essa manhã de sábado, super bacana, gostei muito de estar aqui com vocês e quando me convidarem, eu vou sempre estar à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigado, Tchau. Rodrigo.